Senhores vereadores, para compensar o tempo extra do vereador Jaime, eu vou usar menos tempo do que os 7 minutos. Na verdade, eu queria me manifestar sobre algumas questões, especialmente com relação à Covid, né? Eu acho que é algo que nós temos que trabalhar, né, do ponto de vista da divulgação e cada vez mais falar sobre aquilo que está sendo feito e aquilo que precisa ser feito. Eu quero me manifestar de novo dizendo da responsabilidade de cada um de nós com relação às medidas que são necessárias serem tomadas. Esse final de semana foi um final de semana bastante conturbado, desde quinta e sexta-feira, especialmente por conta do decreto, do novo decreto que foi publicado na sexta-feira pelo prefeito, e antes dele a manifestação que houve uma reunião da Comissão de Saúde Regional com muitas medidas, com diversas medidas, e dentre elas algumas bastante polêmicas. O prefeito Magno manteve a maioria delas, de uma forma muito especial que diz respeito à regulamentação, ou então a determinação acerca, a confirmação acerca daquelas medidas que estavam sendo tomadas nos ambientes a serem, onde há aglomeração de pessoas, ou seja, supermercados. Havia uma polêmica sobre a realização ou não de cultos e missas, e, enfim, no final das contas, o prefeito baixou o decreto falando a respeito desse processo, mantendo a possibilidade de reuniões presenciais nos cultos e missas, enfim, aquilo que havia de expectativa, apenas ampliando, né, as medidas restritivas no que diz respeito à verificação de temperatura na entrada das pessoas para as celebrações, e mantendo a capacidade de 30%, a utilização de 30% da capacidade total dos templos, a separação entre as pessoas, o uso de máscaras, a utilização de álcool em gel. Acho isso muito importante. Vejo que nós temos que nos manter atentos. Santa Catarina está passando por um período agora de crescimento de número de casos. Nós temos muitas regiões que estão com crescimento de número de casos, e aí, por conta disso, os hospitais começam a ficar superlotados e com dificuldade, né? Então, eu vejo que a nossa cidade ainda está bastante controlado o processo. Nós temos casos, 10 a 12, 13 casos por dia acontecendo, mas a maioria deles em recuperação domiciliar. Nós temos a nossa ocupação de enfermaria e de UTI já bastante alta, a ocupação, e por isso é necessário que nós mantenhamos o cuidado e que a responsabilidade de cada um seja cada vez maior. Então, fica aqui a minha manifestação com relação às pessoas que usem as máscaras. Na medida do possível, mantenham o distanciamento físico entre si, que tomem cuidado, cuidem uns dos outros, e que, de uma forma especial, as famílias possam estar respeitando também esse momento difícil que nós estamos passando. Já outros estados estão em momentos diferentes do que Santa Catarina está, e nós precisamos olhar para a nossa situação de forma regionalizada. A região de Joinville está com dificuldades, a região de Blumenau está com dificuldades, a região de Florianópolis está com dificuldades, e nós estamos aqui, à beirinha de Joinville, né, do ladinho de Joinville. Então, o Planalto Norte ainda está numa condição razoavelmente boa no que diz respeito à quantidade de casos, né, sejam eles suspeitos, confirmados, internados ou não, mas nós precisamos nos manter atentos, e fica aqui o meu apelo a toda a população de São Bento do Sul, que nós continuemos sendo responsáveis. Ainda não passou, vai passar.
nós precisamos seguir vivendo, nós precisamos seguir produzindo, precisamos seguir trabalhando, mas os cuidados precisam acontecer também. Como eu prometi, vou encerrar minha fala por aqui para que haja a compensação do tempo extra que eu permiti o vereador Jaime falar. Próximo vereador inscrito. Agradeço, presidente. Obrigado. Número 1, vereador Fernando Malon. O senhor tem o tempo de até 7 minutos, vereador.